Pessoal, sexta-feira, nada trivial, é dia da gente se voltar um pouco para nós mesmos, né? Uma introspecção momentânea do sextou. Porque, de fato, neurociência é uma ótima ferramenta de autoconhecimento, mas para que a gente possa usá-la, nós não podemos nunca ficar na superficialidade. É comum as pessoas usarem a neurociência para falar de coisas bem superficiais. Então, como, por exemplo, o nosso cérebro tem preferência. Tu já me mandaram um post dizendo que o nosso cérebro grudava as memórias ruins. Cara, nem para facilitar a compreensão a gente pode falar uma coisa dessa. Porque só a gente está querendo dizer que, deliberadamente, o nosso cérebro está funcionando contra a gente. Sabe, é quase como se a gente quisesse ter um inimigo, o cérebro como um inimigo nosso, e a gente fica brigando com ele. E aí isso só incentiva uma ideia de que a gente, de fato, tem conflitos a resolver e que esses conflitos são da nossa cultura e a nossa capacidade de livre-arbítrio e quem nós somos versus a nossa natureza. E aí onde é que o cérebro fica? Lá na nossa natureza. Então o cérebro é preguiçoso, o cérebro gruda a memória ruim, o cérebro prefere ficar na zona de conforto, porque ele não gosta de mudar, porque gasta energia. E todas essas percepções superficiais, primeiro, não ajudam você em muita coisa. Porque você vai pegar isso, estigmatizar a sua relação com a sua biologia, e isso não é legal. Ih, peraí, deu confusão aqui. Onde você vai? Vai lá ver também? Eles saem tudo correndo junto aqui. Essa é a natureza. Essa aqui ela vai com preguiça. É porque ela tem um cérebro preguiçoso, né? E aí fica essa história de que a nossa cultura, que a nossa racionalidade, que a nossa capacidade humana é positiva, boa, incrível. E tudo que a gente tem de ruim é a nossa natureza. Nossos desejos, nossos instintos. Isso que é a parte ruim dessa história. E colocar a neurociência a serviço disso, primeiro que é minimizar enormemente o potencial que ela tem de autoconhecimento. E depois isso não te ajuda em nada. Porque fica parecendo que você tem uma guerra interna para travar. E que só os que vencem essa guerra interna é que são disciplinados, é que serão os winners desse mundo. Nada disso. E eu quero falar hoje para vocês sobre uma coisa que está especialmente me importando nesses dias, que é coragem. E tem muita coisa para a gente falar sobre coragem quando o tema é neurociência. Strong Brain, que é o quadro da sexta-feira, é um oferecimento da Design Myself. A Design Myself é uma iniciativa para trazer a neurociência para o seu dia a dia de forma descontraída, com camisetas, quadrinhos, canecas, para que essas mensagens fiquem ao seu alcance, para que você possa desfrutar da neurociência a todo momento aí no seu cotidiano. Então visite o site da Design Myself, conheça os produtos que inspiram, a neurociência que inspira você a se desenvolver. E por falar em coragem, deixa eu contar para vocês por que esse tema é recorrente para mim nesse momento. Porque você que assiste o Nada Trivial já está sabendo que eu estou entrando semana que vem numa roubadinha. Que roubadinha é essa? Consegui, por obra desse meu trabalho cotidiano e intenso, um espaço para falar num grande fórum de inovação do mundo, que é, para quem conhece, sabe bem o significado disso, é uma espécie de um festival de inovação que tem cinema, música, entretenimento e também, obviamente, conhecimento, inovação. E eu vou palestrar nesse evento que chama-se SXSW. Ele começou como um festival de música soul, hoje é conhecido como um grande festival que congrega muitas e muitas pessoas em torno desses temas de inovação, de futuro, tecnologia, e como que nós vamos nos organizar com tudo isso. E aí, isso podia ser aqui no Brasil, né? Podia falar em português, mas não vai ser isso que vai acontecer. É lá em Texas, em Austin, e eu vou palestrar em inglês. Minha primeira vez. Sabe o que eu faço com inglês? Eu peço comida no restaurante, me viro bem no hotel, e quando preciso, eu consigo contar para alguém uma história assim, muito mal e porcamente, com um vocabulário bem reduzido.
Cara, como é que você vai encarar essa? Primeiro que eu conheço muito bem o tema que eu vou falar, então isso já é um primeiro conforto, né? Porque eu vou falar justamente de neurociência e vou falar de inovação usando neurociência como forma de mensurar a interação das pessoas, o engajamento das pessoas, a percepção de pertencimento que as pessoas têm quando elas estão envolvidas em atividades, especialmente em grupo, né? Então nós vamos, inclusive, fazer uma palestra que vai ter um experimento, mas não é esse o tema que eu quero trazer para vocês. Eu quero trazer para vocês a ansiedade, a frio na barriga, o nervosismo, a irritabilidade que eu tenho sentido por causa disso. E estas coisas devem ser compreendidas por nós como nosso preparo para o enfrentamento. A coragem não é um elemento que se ocorre assim. Estou com medo, tenho coragem. Não é isso. Da mesma forma que o medo é um processo de construção, que muitas vezes tem a sua história inteira na origem desse medo. E no meu caso, de onde vem esse medo, né, de falar em inglês em público? Vem justamente de eu me pôr frágil no lugar onde eu geralmente sou potente. O medo também é uma construção que vai ocorrendo ao longo do tempo. Eu não tenho medo de falar em público em inglês no momento em que a pessoa fala para mim, você vai falar em público em inglês. Isso tem a ver com uma construção, tem a ver com as minhas experiências, com as minhas expectativas sobre a minha performance, com a minha percepção de conforto e o imediato desconforto que eu vou sentir justamente por não ter a dinâmica da performance pronta para mim. Eu vou ver uma coisa inédita. Ou, quem sabe, a última vez que eu senti isso, eu tinha 25 anos de idade e estava entrando para dar aula para uma turma de medicina, numa faculdade de medicina. E lá eu construí minha coragem. A minha coragem de falar em público, que foi construída pelas vezes em que eu enfrentei o meu medo, que eu fui percebendo a minha evolução, e que eu fui aceitando a minha dificuldade, e percebendo cada passo que eu dava no sentido de alcançar aquele objetivo, e que vai te encorajando. A coragem, ela tem início na necessidade, mas não é uma necessidade do tipo, eu preciso disso, porque se eu não fizer eu vou morrer de fome. Não é tão grave assim, não precisa ser uma necessidade tão intrínseca. Às vezes é uma necessidade do seu ego. Às vezes é uma necessidade da sua história, da sua narrativa ancestral, do que tinham de expectativa sobre você. E a sua necessidade de atender essas expectativas por causa do afeto que está relacionado com elas. E do mesmo jeito que o medo vai sendo construído pelas experiências, é importante que a coragem também vai sendo construída. Você não vai, no exato momento em que você pensar que você vai ter que fazer um enfrentamento de uma situação complicada, você não vai imediatamente dizer assim, tá com medo, vai com medo mesmo. Isso não é salutar. Porque o medo, ele é uma forma de você preservar aquilo que é importante para você. E se você está sentindo medo, é porque tem algo importante para você que está sendo colocado em risco naquele momento. Então é necessário que você identifique o que é que está sendo posto em risco. Daí se cria a necessidade de ter a coragem. Porque você vai comparar o que você está pondo em risco se você fizer e o que você está pondo em risco se você não fizer. E as coisas ficam em pé de igualdade, porque você está falando da mesma esfera de emocionalidade. Você vai trabalhar isso no mesmo lugar, vamos dizer assim, do seu cérebro, nas mesmas dimensões. Porque vai começar a ser um negócio que dá para pôr na balança. Eu não faço pelo medo, e quando eu não faço pelo medo, eu perco coisas. E eu faço pela coragem do enfrentamento do medo, e quando eu faço pela coragem do enfrentamento do medo, eu ganho coisas. E agora eu tenho um pé de igualdade. Para começar a me debruçar sobre esse problema que vai me construir a coragem. A coragem não vai vir do nada. Ela vai sendo construída. E mesmo que você diga assim, nossa, eu estou à beira do evento, eu estou quase chegando no palco e eu continuo com medo, você já está na beira do palco. E você foi até a beira do palco
nesse exemplo que eu estou te dando, porque você teve coragem de ir até lá. Eu poderia parar no pedido do convite. Eu podia parar uma semana depois, quando eu tivesse pensado um pouco e chegasse à conclusão de que eu não ia conseguir. Eu podia parar 15 dias antes do evento com uma desculpa qualquer. E eu vou me lembrar até de um evento em que isso aconteceu. Eu sempre tive, de jovem, de adolescente, vontade. Esse canal aqui tá ficando engraçado, porque eu tô abrindo todos os meus poros para vocês, né? Quando eu era jovem, 16, 17, 18 anos, eu queria ser cantora. E eu levava minha gente pra coisa, viu? Hoje em dia não dá mais, não. Eu já gastei minha voz com outra coisa. Falando feito uma papagaia louca. Mas naquela época eu levava jeito. E eu tocava violão. E as pessoas gostavam. Eu tinha, assim, um talentinho pro violão, voz e violão. Compunha músicas, olha só, que loucurinha. E eu queria, era uma coisa que eu desejava fazer. E aí eu estudava numa escola, quem conhece a escola Waldorf, a escola Rudolf Steiner de São Paulo, fica ali no Alto da Boa Vista, e é uma escola Waldorf, e lá a gente tem um monte de abordagens de música, de arte, desenho, né? Muita música. Então eu cantava no coral, e até tinha um negócio lá era um teatro que a gente fazia no equivalente ao segundo ano colegial, que lá não era assim que era medido. A gente falava, era o 11º ano, não tinha divisão, né, do ensino fundamental para o ensino médio, era uma sequência só. Então, no 11º ano, a gente fazia uma peça de teatro. E eu consegui, na peça de teatro, era uma peça baseada era a peça Gota d'Água, do Chico Buarque, né? Que é baseada numa tragédia grega. E tem várias músicas de Chico Buarque nessa peça. E esse já é a personagem principal, porque é um musical, ela canta. Então eu desejei muito aquele papel. Muito. E, puxa, ensaiei, fiz as provas todas para participar. E naquela época eu não tinha medo, eu só tinha, ou pelo menos eu não tinha um medo que eu conhecesse, latente, que eu conseguisse me dar conta dele. E eu comecei a ensaiar e tudo mais. E num dado momento eu achei que eu não ia conseguir. Eu achei que era demais para mim entrar ali naquele público cantando, tocando violão, porque a gente mudou a peça para eu tocar violão. O diretor da peça era mais louco que eu, né? Porque ele não entendia que ele estava dando uma corda enorme para uma criança, né? Que provavelmente não conseguia segurar a peteca. E o que aconteceu? Eu não segurei a peteca. O que eu fiz? Eu me arrumei um calo na corda vocal. E o pior é que você vai dizer assim, mas Carla, você está querendo dizer que foi você que de propósito? Não estou querendo dizer isso. Estou querendo dizer que quando o calo apareceu, ele foi tão providencial que eu alimentei o calo. Tudo que eu podia fazer para diminuir o calo, eu não fazia. Então, tinha que gargarejar com não sei o que lá, fazer não sei o que lá, não falar, não gritar. Eu não fazia nada. Por quê? Porque aquele calinho, eu tinha resolvido o meu problema. Eu não ia ter que enfrentar o medo. Ninguém ia dizer que eu não ia conseguir fazer. Eu só não podia fazer. Então, há 15 dias atrás, obviamente, cada pequena oportunidade de eu dizer, puta, é melhor eu não ir nessa viagem, eu namorava com essa hipótese. Acreditem se quiser. Você fica namorando com a hipótese. Mas puxa, então é melhor eu não ir, porque isso aqui tem um valor, isso aqui. Então, se você não alimenta a sua coragem o dia todo o tempo, reforçando esse cálculo entre o que você está perdendo em não fazer e o que você está perdendo em fazer, você não vai. Porque você, no meio do caminho, vai achar um jeito de não ir. E para não assumir que foi apenas falta de coragem, medo, né? Ou uma palavra mais forte ainda, que às vezes é bom você falar na tua orelha ela, chama-se covardia. Você vai arrumar um jeito de ser covarde sem assumir a sua covardia. E é isso que eu queria trazer para vocês. Eu vou, quinta-feira que vem,
Você que me acompanha aqui no Nada Trivial, vai ouvir o meu relato quando eu voltar. Eu vou. E no seu cara. E eu tenho certeza que eu vou chegar na beira do palco com medo. Mas eu não vou ter deixado de alimentar minha coragem um só minuto daqui até lá. Como eu já não tenho feito, né, nas últimas semanas. Então, me desejo sorte e se pergunte: o que o seu medo tem feito com a sua capacidade de construir coragem? E o que você não tem feito porque você não constrói a coragem necessária para enfrentar? Design yourself. Desenhe-se a você mesmo. Esse é o truque. A gente se desenha como se nós estivéssemos esculpindo a nós mesmos. Esculpindo o nosso cérebro. Com os estímulos, com as vivências, com as experiências que nós precisamos para nos tornarmos adultos maduros e capazes de sermos responsáveis pela nossa felicidade. Era esse o recado dessa sexta. Eu espero que você tenha um ótimo final de semana, com muita reflexão e muita coragem. Um grande abraço e até a semana que vem.